Bom, então dando continuidade, pessoal, sobre a nossa aula de fisiologia da circulação, eu vou falar agora da coagulação sanguínea. Bom, a hemostasia significa prevenção da perda sanguínea. Sempre que um vaso é seccionado ou rompido, é provocada a hemostasia por meio de diversos mecanismos: constrição vascular, formação de tampão de plaquetas, formação de coágulo sanguíneo como resultado de coagulação do sangue, eventual crescimento de tecido fibroso no coágulo, né? Então, você teve uma injúria, alguma coisa que atacou a parede do vaso, isso permitiria o extravasamento de sangue é, daquele, daquela região, então tem que ser combatido, né? Então, a constrição vascular, o próprio trauma sofrido pela parede vascular provoca a contração da musculatura lisa de sua parede, reduzindo de forma instantânea o fluxo de sangue no vaso lesado. A contração resulta de espasmo miogênico local, fatores altacoides locais e das plaquetas e reflexos nervosos. A formação do tampão plaquetário. Então, muitas lesões não, né? Muitas lesões que ocorrem diariamente nos vasos são seladas por tampões plaquetários. As plaquetas, apesar de não possuírem núcleo, contêm uma gama de fatores ativos em seu citoplasma, tais como moléculas de actina e miosina, trombostenina, resíduos de retículo endoplasmático e complexo de Golgi, que sintetizam várias enzimas e armazenam cálcio, mitocôndrias, sistema enzimático que sintetizam prostaglandinas, fator estabilizador de fibrina e fator de crescimento do endotélio, fibroblastos e musculatura lisa. Então, como que se dá esse mecanismo, né? Quando a plaqueta entra em contato com o vaso lesionado, ocorre mudança conformacional, ela aumenta de tamanho, sofre contração, liberando fatores ativos, os quais ficam pegajosos e aderem ao colágeno dos tecidos e à proteína chamada fator de von Willebrand, que vaza do plasma para o tecido danificado. As plaquetas secretam grande quantidade de ADP e suas enzimas formam o tromboxano A2. O ADP e o tromboxano A2, por sua vez, atuam nas plaquetas vizinhas, ativando-as, aumentando a adesividade e, consequentemente, formando o tampão plaquetário. Então veja que o tampão plaquetário é ligeiramente diferente do coágulo, tá? Então eu não estava falando de coágulo aqui. A gente está falando de microlesões que vão acontecendo, né? E acontecem diariamente. E que o tampão plaquetário acontece, é uma plaqueta que extravasa para o espaço extracelular, e uma vez no espaço extracelular ela é ativada e ativa outras plaquetas em volta. A plaqueta é o que está em maior número, né, dos elementos figurados do sangue, e elas formam esse tampão como se fosse uma cola, né, e tampa aquela lesão, tá, sem efetivamente deflagrar o mecanismo de coagulação. Já a coagulação, o coágulo começa a se formar entre 15 a 20 segundos se o trauma for grave, ou entre 1 a 2 minutos se o trauma for pequeno. Então a gente tem aqui, esquematicamente, um vaso seccionado, as plaquetas se aglutinando, aí a fibrina aparece, o coágulo de fibrina é formado, e aí ocorre a retração do coágulo, e aí ele impede, ele fecha, né, o local da lesão, impede a perda de sangue. Então, fatores da coagulação no sangue e seus sinônimos. Então tem aqui, desculpem pela qualidade, tá? No livro tá melhor para ver. Fibrinogênio, protrombina, fator tecidual, cálcio, fator 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pré-calicreína, ciminogênio de alto peso molecular e as próprias plaquetas, né? E sinônimos, como a gente conhece, fator 1, 2, 3, 4, tá? Doenças que afetam a coagulação geralmente são genéticas e envolvem a ausência de algum desses fatores aqui necessários para a coagulação. Uns tem até aqui carregando no nome, né? Antihemofílica GH, antihemofílico A, antihemofílico C, né? Então, mais relacionados porque foram identificados assim. De maneira geral, a gente tem a protrombina.
A protrombina, na presença do ativador e na presença de cálcio, forma trombina. A trombina vai agir sobre o fibrinogênio, formando o monômero de fibrinogênio, que na presença de cálcio forma as fibras de fibrina. A trombina é um fator estabilizador da fibrina ativada, formando fibras de fibrina com ligações cruzadas, tá? Faz o que a gente chama de cross-link entre as fibras de fibrina, que forma realmente como se fosse uma telinha, né? Bom, o soro também equivale à fase aquosa do sangue, porém ele não contém fatores de coagulação como o fibrinogênio e, portanto, não pode coagular. Então, quando a gente vai separar, ou dependendo dos ensaios que a gente faz, pode ser usado o soro ou o plasma. O plasma contém, né, esses elementos de coagulação, né, do sangue. Já o soro não. O soro, como que a gente obtém? A gente deixa o sangue coagular e depois a gente centrifuga para separar. Então a gente removeu esses elementos coagulantes. Já o plasma não. Geralmente a gente usa um anticoagulante e esses elementos estão presentes lá. Então a retração do coágulo. Alguns minutos após a formação do coágulo, ele começa a se contrair e usualmente expele grande parte do líquido do coágulo dentro de 20 a 60 minutos. As plaquetas são necessárias para a retração do coágulo, uma vez que estas continuam a secretar substâncias pró-coagulantes, sendo o fator estabilizador da fibrina a mais importante. As plaquetas também ativam trombostenina, da actina e miosina plaquetárias, promovendo contração e compressão da malha de fibrina. Isso acontece com um feedback positivo. Pelo tempo que persistir a lesão e a hemorragia, esse mecanismo vai ser acionado até que ela seja estancada. Se ela não for estancada, ele continua recrutando plaquetas e continua a cascata de coagulação. Bom, a via extrínseca, trauma tecidual, então tem um fator tecidual, fator 7 em 7 ativado, pega o fator 10, 10 ativado, do 10 ativado, ativador de protrombina e cai naquela cascata lá que eu falei para vocês, da trombina, que vai cair no fibrinogênio e tudo mais, tá? Liberação de fator tecidual ou tromboplastina tecidual, ativador do fator 10, ou fator 8 tecidual, efeito do fator 10 ativado para formar o ativador de protrombina, e aí tem com participação do fator 5, tá? A gente está colocando mais para título de conhecimento, é muito específico, né? E certamente não é o objetivo da nossa disciplina, mas é mostrar como que esse processo é deflagrado, né? A via intrínseca, né? Então, um trauma sanguíneo ou contato com o colágeno, aí o fator 12 vira 12 ativado, sininogênio da APM pré-calicleína, fator 11 vira 11 ativado. Vejam que o cálcio ele é fundamental, né, para que tudo isso aconteça. Fator 9, 9 ativado. Sempre vai ter o fator como uma forma presente, mas não ativada. E aí você tem que ter a ativação da cascata. E aqui dando em 5 passos a ativação da cascata até recair no ativador de protrombina. E aí a gente tem protrombina e trombina. E aí, uma vez que tem a trombina, cai de novo na ativação do fibrinogênio, tá? Que é a última instância para formar a coagulação de maneira efetiva. Então, aqui colocando para vocês a via intrínseca, de novo, a partir de título de conhecimento. Isso pode ser melhor explorado se você estiver olhando para doenças que afetam esses fatores, né? E aí onde que você tem a falha de deflagrar o processo de coagulação. Então, resumidamente, o trauma causa ativação do fator 12, liberação dos fosfolipídios das plaquetas, ativação do fator 11, ativação do fator 9 pelo fator 11 ativado, ativação do fator 10 com participação, né, do fator 8, ação do fator 10 ativado na formação do ativador da protrombina com participação do fator 5. O que funciona como anticoagulante? Maciez da parede do endotélio, ou seja, a integridade da parede do endotélio, o glicocálice do endotélio, trombomodulina e proteína C,
A fibrina possui ação antitrombina e a antitrombina 3. Heparina potencializa a ação da antitrombina 3. Lise dos coágulos sanguíneos, plasminogênio e plasmina. A heparina é geralmente administrada quando a pessoa tem um coágulo formado no corpo para ajudar a dissolver aquele coágulo ou para prevenir a formação de trombos, que são aqueles coágulos dentro dos vasos que podem viajar e causar trombose, né? Como vocês já devem ter ouvido falar. E essas tromboses são perigosas porque elas podem entupir vasos e causar o famoso derrame, né? O extravasamento do sangue, porque você entope um vaso com um trombo bem grande, né? E aí trata-se normalmente com heparina ou então outros anticoagulantes, ou, como se diz, afinar o sangue, tá bom? E com isso a gente encerra a parte de circulatório, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.